Bom, então estamos gravando. Boa tarde para todo mundo. Deixa eu só baixar a mãozinha da Val aqui para eu não me confundir. Baixar a mão. Aí. Ó, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou estar com o slide em tela cheia. E aí, como vocês podem ver, vocês ficam pequenininhos aqui no canto. Então, se alguém levantar a mão, eu vou conseguir, espero que eu vou conseguir ver. Só que se começar a ficar na frente do texto e eu tiver que ficar mudando, eu vou tirar esse quadradinho daqui. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, abre o microfone e me interrompe normalmente, igual a gente faz em sala. Certo? E aí, por favor, não me deixem falando sozinha, porque senão vai ser uma tarde muito longa e muito cansativa. Ó, tá vendo aí? O quadradinho fica mudando de lugar. E aí ele vai me irritar. Como eu tinha passado, deixa eu só pegar aqui para eu lembrar o meu roteiro que eu tinha passado para vocês. Então, a gente vai falar sobre teoria do crime, né? Que é o conteúdo mais denso que a gente tem de Direito Penal 1. Então, é uma aula de revisão e para quem chegou agora conseguir se situar. E aí eu preciso dizer o seguinte, não é o primeiro tema, tá? Então, para quem está chegando agora, tem algumas coisinhas que ficaram para trás que eu não tenho como trabalhar tudo aqui. Talvez a gente faça uma outra aula revisando essas outras coisas. Eu peguei a teoria do crime porque é a parte mais importante. E também não vai dar para ver a teoria do crime inteira porque ela é muito grande, né? Então, o que ficou para trás? A parte histórica do direito penal, que isso aí, uma boa leitura resolve o problema, né? A parte histórica não é muito difícil. Os princípios do direito penal, que a gente vai falando toda hora, então acho que não preciso fazer uma aula só para isso, porque toda hora eu estou relembrando os princípios. E talvez o assunto mais difícil, que talvez a gente tenha que fazer uma aula de revisão depois, é a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Essa talvez seja a aula mais chatinha, fora da teoria do crime, que é de direito penal 1, que a gente não vai revisar. O que é a teoria do crime? É o conceito analítico de crime, que é quando a gente fala que crime é fato típico, ilícito e culpável. Então, são 3 elementos. Hoje a gente vai ver o primeiro elemento, que é o fato típico. A culpabilidade tem a aula gravada, que eu passei para vocês o link. Então, a gente não vai precisar revisar ela. E a ilicitude é um conteúdo muito curtinho. Se der tempo, no final a gente consegue passar rapidinho sobre a ilicitude. A ilicitude é, dos 3 elementos, o mais fácil. Então, a culpabilidade, vocês já têm a aula, porque ela está gravada. Eu mandei o link para vocês. É uma aula de 1 hora e tralalazão, né? Que eu mandei o link lá do YouTube para vocês. Não adianta procurar pelo meu nome ou procurar pelo nome da aula no YouTube e não vão achar. O vídeo ele fica restrito. Vocês só acessam por aquele link que eu encaminhei para vocês essa semana. Deixa eu caçar a mensagem aqui para mandar de novo. Espera aí. Aqui, segue os links. Acabei de reenviar no grupo. Tem 2 links ali. Um é da aula de culpabilidade e o outro é 1 hora e 44 de aula, a de culpabilidade. E a outra... O que é a outra aula, Jesus Cristo? É uma aula mais antiga de crimes culposos, que a gente vai falar de dolo e culpa hoje. Então, essa segunda aula, quem quiser assistir, assiste, mas também não precisa. O primeiro link que eu acabei de reenviar é o da aula de culpabilidade, tá? Então, são 3 elementos da teoria do crime. O fato típico, que vamos ver hoje. A antijuridicidade ou ilicitude, que é rapidinho. Se der tempo, a gente vê hoje, se não, a gente revisa outro momento. E a culpabilidade, que tem a aula gravada, que eu já disponibilizei para vocês, certo? E aí a gente mandei, inclusive, os slides, que o Adriano reclamou do tamanho dos meus slides. Reclama com o Gama que deixa o arquivo do PDF grande, tá?
Sobre a teoria do crime, eu pulei a parte histórica. Eu estava montando uma aula com a parte histórica, com todas a evolução, a teoria do von Lis, a teoria do Bering, do Mesger, até chegar no Wessel, trazendo funcionalismo de Roxin e de Jacobs, né? Aquela coisa deliciosa. Só que estava me tomando muito tempo. Só esse negócio eram 8 slides, estava ficando muito grande. E aí não ia dar tempo. Eu ia acabar perdendo muito tempo na parte teórica, que não acrescenta muita coisa, e ia ficar pouquíssimo tempo para o resto. Então, eu pulei. Isso. Eu estou respondendo o povo aqui no WhatsApp. Que bonitinho, no WhatsApp ele não vai. Mas, enfim, acho que o Adriano sobrevive. Então, eu cortei a parte histórica, a gente só vai fazer a conceituação tradicional, tá? Atual do que seria a teoria do crime. Deixa eu só lembrar aqui que é meu primeiro slide. Eu não ia fazer slide, só que aí quando isso aqui virou um aulão, eu fui obrigada a fazer um slide. Então, o que é a teoria do crime e quais são, quando a gente fala, por que eu falei conceito analítico de crime? Nós temos diversos conceitos de crimes. Nós temos um conceito doutrinário de crime, nós temos um conceito sociológico, um conceito filosófico, um conceito criminológico. Então, cada área que você for estudar, porque o direito é multidisciplinar e o direito penal também, principalmente, é multidisciplinar, vai ter um conceito de crime diferente e vão ter estudos sobre o crime diferente. Então, existe, por exemplo, a psicologia criminal, que estuda o crime de uma perspectiva psicológica e vai trazer explicações psicológicas e psiquiátricas para a existência e cometimento do crime. Existem análises e teorias da criminologia para o que é crime e por que o crime acontece. E aí, dentro da criminologia, existem diversas linhas. Eu vou ter criminologia crítica, eu vou ter criminologia clássica, eu vou ter a escola de Chicago, eu vou ter teorias sociais, eu vou ter teorias de conflito. Eu vou ter diversas teorias e cada uma delas vai me trazer um conceito de crime diferente. E a gente vai ter, então, diversos. Então, dependendo da área que você estiver estudando, dependendo da abordagem que você estiver acompanhando, você vai ver um conceito de crime diferente. E aí, na evolução histórica, ali no final do século XIX, quando o direito começou a criar corpo de ciência, as pessoas, os doutrinadores do direito penal começaram a pensar assim, opa, peraí, vamos simplificar, a gente precisa de uma análise do direito, porque não adianta eu ter um conceito filosófico, sociológico, psicológico, criminológico do crime se eu não tenho um conceito do direito, um conceito técnico. E aí a gente faz um conceito técnico, que é o conceito analítico do crime, que é crime é fato típico, ilícito ou antijurídico, vocês podem encontrar as duas expressões, ilicitude ou antijuridicidade, e culpável. Né? Então, é um negócio com 3 elementos que tem vários elementos. E o fato típico, então, é o nosso primeiro elemento. E como primeiro elemento do crime, ele tem subelementos. Né? Ele é formado pela conduta. Para que eu tenha fato típico, eu preciso de uma conduta, de um resultado, de um nexo causal que ligue conduta ao resultado. Eu preciso da tipicidade e eu preciso do elemento subjetivo dessa tipicidade, que é o dolo e a culpa. Então, eu tenho que ter, assim, todos esses elementos, e é isso que a gente vai estudar hoje, né? Então, conduta, resultado, nexo causal e a tipicidade nos seus elementos objetivos e subjetivos. E o intercrimes, que é o caminho do crime, a formação do crime, que vai trazer aí alguns institutos. Eu sugiro a vocês que, não agora, porque agora a gente vai ficar muito no conceitual, mas lá para o final da aula, quando a gente for falar do intercrimes, vocês tenham o Código Penal aberto aí com vocês lá no artigo 13. Tá? A gente vai, se vocês forem olhar pelo código, hoje a gente vai estar ali nos artigos 13, 14, 15, 16, 17, 18
Não vamos falar, acho que a gente vai falar muito pouco de erro de tipo. 20, a gente para no 20, tá? Mas a gente vai estar ali nesse comecinho do Código Penal. Então, primeira coisa que a gente precisa ter. Deixa eu só ver se alguém mandou mais alguma coisa aqui. Vitória colocou, Suleide conseguiu entrar. Ótimo. Primeiro elemento do nosso fato típico é a conduta. E dentro da conduta, né, nós temos ação e omissão. Né? Toda conduta ela pode ser comissiva, vocês vão encontrar essa palavrinha, acho que não está dentro do meu slide, mas é comissiva, uma ação, né? Ou omissiva, de omissão. O que é a conduta da ação? É qualquer ação, é qualquer movimento corporal. Na primeira teoria era isso, qualquer movimento corporal que fizesse um resultado naturalístico no mundo exterior, né? Então é qualquer ação com vontade, né? Qualquer ação volitiva, com cognição, com conhecimento e com vontade que gere um resultado. Então, quando eu bato em alguém, quando eu roubo um objeto, quando eu furto um objeto, eu estou fazendo uma ação, né? É um movimento corporal ou é um movimento verbal, porque eu posso cometer crimes apenas com a minha fala, né? Crimes contra a honra, crimes contra a administração pública, quando eu exijo alguma coisa, quando eu peço alguma vantagem, quando eu solicito vantagem ilícita, por exemplo, eu estou falando de uma fala, né? Eu não estou fazendo uma ação corporal. E aí, por isso que o conceito de ação de conduta muda com o tempo. Já a omissão é quando eu me omito de fazer alguma coisa. Professora, mas professora, licença. Oi. Tem o pessoal da Pitágoras que não está conseguindo acessar ainda, que veio da Pitágoras nesse período. Uai, por quê? Deixa eu ver. Então, me mandaram os prints aqui, estão mostrando uma tela de erro. Parece que o link expirou, algo coisa do tipo, não consigo entender. Mas eles estão perguntando se consegue mudar para o Class, mas eu não sei informar. No Class eu não consigo gravar. Aqui eu consigo deixar gravado. No Class eu não consigo gravar. Não consigo. Hello. Entendi. Tá, eu vou ver aqui o que eu consigo fazer e aviso a senhora qualquer coisa, tá? Tá, deixa eu pegar o link de novo aqui. Vim no lugar errado. Eu nunca lembro. O Class ele é mais fácil, mas no Class eu não consigo gravar. Aí fica ruim. Ei, professora. Oi. Porque pode mudar para o Class, mas aí a senhora pode apertar Windows G, aí a senhora grava a tela do computador, aí grava ela do mesmo jeito, não? Mas aí vocês dificultam muito minha vida, porque aí vai ficar ocupando espaço do meu computador em vez do meu drive. Porque fica grande. A última que eu gravei ficou 2 GB. Então, fica muito grande. Eu tenho como gravar a tela pelo OBS. Eu tenho o OBS aqui, que é onde eu gravo aula. É porque pelo Teams ele já fica salvo no meu drive, aí eu não preciso converter, não preciso gravar, e fica 3 vezes mais leve de subir, entendeu? Para o YouTube depois. Vou mandar o link de novo, porque quando eu clico no link, ele vai normal. Ó, ele vem direto para a sala. Quem que não tá? Tem o pessoal. Eu não sei se vocês sabem, mas virou um aulão. Até gente da outra faculdade está querendo assistir o meu aulão. Virou caos esse negócio. Mas vamos testar qualquer coisa. Tá famosa, professora, tá famosa. Não, eu vou. Daqui a pouco eu abro o OBS e faço uma transmissão no YouTube. Faz a transmissão pelo YouTube daqui a pouco. E olha. Bom, vamos continuar aqui na omissão.
Aí eu vou falar, mas eu não fiz nada. E aí eu vou responder criminalmente? Depende, né? Não é toda omissão que é importante para o direito penal, obviamente, assim como nem toda ação vai virar um fato típico. Mas se a sua omissão ela ocorre quando você tem o dever de agir, quando você tem a obrigação e o poder de agir, aí ela vai importar, né? Então eu preciso ter o dever jurídico de agir, e aí vocês vão me perguntar, mas quem tem dever jurídico de agir? Primeiro, quem causou o perigo. Então, no trânsito, né, a gente tem o crime de omissão de socorro. Se você causa um acidente de trânsito e segue viagem e não presta socorro, você está se omitindo, você não está fazendo nada e está cometendo um crime. A sua conduta gera um resultado importante e relevante para o direito penal, e o direito penal se preocupa com isso, né? É o direito de cuidado. Como a gente vive em sociedade, o direito penal ele se preocupa em manter essa lógica do direito de cuidado social, né? O princípio de boa-fé. Quem mais tem direito jurídico? Quem mais tem dever de agir? Pessoas de segurança, então policiais, bombeiros, pessoas da saúde, né? Você não pode chegar na UPA, por exemplo, e não receber atendimento. As pessoas, os funcionários, os médicos, os enfermeiros, eles são obrigados a te atender, né? Se você chega, por exemplo, em uma situação crítica, grave, num hospital particular, porque era mais perto, o hospital particular ele não pode negar atendimento porque você não tem como pagar. Ele vai te atender e depois que estabiliza, ele te encaminha para a UPA ou depois se vira, te executa no cível, mas ele não pode se omitir de te socorrer, porque ele tem ali um compromisso de prestar o serviço de saúde. Quem mais tem dever jurídico de agir? Pais, né? Pai, mãe, tutor, babá, quando tiver de serviço, a pessoa que está cuidando da criança. Na aula de omissão, a gente sempre brinca, não aceita ficar cuidando do filho do vizinho se você não vai cuidar o filho do vizinho. Porque se você assume o papel de garantidor daquele menor, se alguma coisa acontece com aquela criança, você pode ser responsabilizado. Você pode responder pela omissão de não ter feito nada. Então, a pessoa que cria o perigo, agentes públicos que têm o dever de agir em determinadas situações, e aquele que se coloca como garantidor, eles são responsáveis, eles têm o dever de agir. Mas não basta, gente, ter o dever de agir. Eu ainda preciso ter a possibilidade de agir. Exemplo, primeiro período, o pessoal do segundo período vai lembrar dessa questão da prova de vocês do semestre passado. A coleguinha sabia, era nadadora, profissional, bonitinha, chamou a outra coleguinha para ir nadar no rio. A outra coleguinha falou que não sabia muito bem, mas ela falou: não, eu te ajudo, eu garanto, tá comigo, tá com Deus, bora lá. E aí veio uma correnteza mais forte, veio um volume de água maior do que o esperado, e ela não tinha como salvar a outra sem se afogar também. E aí vem a pergunta se ela responderia criminalmente. Ela se coloca como garantidora da situação? Se coloca. Né? Quando ela fala assim, não, tá tranquilo, eu te ajudo, não vai acontecer nada, eu sei nadar, eu consigo te salvar qualquer coisa. Ela se coloca como garantidora. Agora, quando vem a tromba d'água, quando vem a correnteza mais forte, que ela não tem a condição de agir, ela perde a possibilidade. Então, tipo assim, ela vai ou ela morre. Se ela for, ela vai morrer também. Então, ela não tem obrigação de arriscar a própria vida para salvar outra pessoa, porque a vida dela é tão importante quanto a da outra. Então, ela não precisa se sacrificar. Eu não preciso perder 2 vidas tentando salvar uma. Então, ela não vai responder pela omissão, mesmo ela tendo se colocado como garantidora. O bombeiro. Tem hora que o bombeiro chega no incêndio e fala assim: não dá para entrar nesse prédio, porque o risco é muito grande. O prédio já está tomado, a estrutura está comprometida, vai explodir, vai desabar a qualquer hora. Se eu entrar, eu vou morrer. Ah, mas tem alguém lá dentro. Se eu entrar, eu vou morrer. Ah, mas você é bombeiro, você tem a obrigação de entrar. Não.
Ele só tem a obrigação de entrar enquanto é seguro para ele que ele entre. Ele não tem a obrigação de entrar a partir de um momento em que ele, do ponto de vista técnico dele, da profissão, diz não dá mais para fazer nada. Não tenho mais o que fazer, agora a gente só controla as chamas e apaga. Mas entrar para resgate não adianta mais, não tem mais como, né? É muito arriscado. Então, eu preciso do dever jurídico e da possibilidade de agir. Eu preciso ter essa possibilidade. Quando eu perco essa possibilidade, aí eu não vou responder, né? A omissão vai deixar de ter ali um significado relevante dentro do direito penal, tá? Então, a omissão ela é relevante em determinadas situações. Nós temos, por exemplo, crimes omissivos, né? Eu tenho crimes que são omissivos, né? Que é o deixar de fazer nada. Além da omissão de socorro, eu posso ter condutas omissivas, né? Alguns crimes contra a administração pública, em que o agente permite que aconteça, vê a falta administrativa acontecendo e não reporta, ele mesmo não faz nada. Ele faz literalmente nada, ele fica vendo o negócio acontecer e não cumpre com a obrigação dele de impedir que aquilo aconteça, tá? E aí ele responde pelo crime da mesma forma, ok? Até aqui a gente está tranquilo? Vou deduzir que o silêncio é um sim. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Sim. Ótimo. Principalmente quem chegou agora, gente, se eu falar alguma palavra ou se eu falar alguma coisa que vocês não entenderam, me para que eu volto, tá? Tá todo mundo aqui, mas o foco é vocês. Os coleguinhas estão aqui não é porque eles sabem a matéria, porque se eles soubessem a matéria, eles estavam fazendo o quê? Assistindo Netflix no sábado à tarde e não assistindo aula. Então tá todo mundo aqui porque tá todo mundo aí com um déficit no conhecimento da teoria. Então, pode fazer pergunta, nunca é uma pergunta idiota, nunca existe pergunta boba. Se você não está entendendo, pare e pergunta que a gente volta, que eu preciso que vocês compreendam isso aqui da melhor forma possível, porque vai ajudar vocês no segmento do semestre e do curso, tá? Então, da conduta, é isso que a gente tem que lembrar, né? Não percebam que eu não estou perdendo tempo com teorias, com todas as teorias da ação, com todas as teorias da omissão. Não vou falar de teoria da imputação objetiva. São coisas que vocês vão precisar pesquisar mais a fundo, porque senão eu vou precisar fazer aula toda semana para conseguir recuperar um semestre inteiro, né? Então, eu estou pegando aqui o principal que a gente precisa para agora. O que eu preciso lembrar da conduta? É a ação que eu tenho, né? É a ação volitiva, cognitiva que eu tenho que muda, que gera um resultado. A omissão nem sempre é importante, mas algumas vezes ela é relevante, principalmente se eu tenho dever e possibilidade de agir naquela situação. E se eu criei o perigo também, tá? Quando eu crio o perigo, eu também eu gero o dever de agir, e aí se eu gero o dever de agir, eu me coloco como garantidor, tá? Resultado. O resultado talvez seja o elemento mais fácil que a gente tem aqui. É o mais tranquilo de todos eles. Por quê? Resultado, gente, é literalmente o resultado, né? É um efeito que acontece, é uma mudança no mundo exterior que acontece depois de uma ação. Então, eu tenho uma ação que gera um resultado. Quando esse resultado é grave, quando esse resultado fere um bem jurídico que o direito penal protege, ele vai ser importante para o direito penal. Então, por exemplo, ações que geram resultados que não importam para o direito penal. Estava saindo da minha garagem, não prestei atenção, tinha uma moto parada no meu portão, bati na moto, quebrei a moto. Fiz ali, cometi um dano. Isso tem relevância para o direito penal? Não. É uma ação? Qual que é a ação? Estou saindo da garagem com o meu carro. A outra ação, alguém parou no meu portão, né? São duas ações que se juntam. Qual foi o resultado? Um dano material.
O direito penal se preocupa com isso? Não. Quem que vai cuidar disso? O direito civil, uma ação indenizatória de danos materiais que eu vou ter que ali arcar, e às vezes nem preciso judicializar, né? Pessoas com bom senso, elas reconhecem que houve uma culpa recíproca e chegam a um acordo, mas o direito penal não se importa, né? Ações jurídicas que têm efeitos jurídicos, mas que o direito penal pouco se importa. 2 pessoas se casando. É uma ação? É. Tem efeito jurídico? Tem. Direito penal se importa? Até segundo momento, não. Se tiver uma fraude, se tiver uma bigamia, se tiver algum elemento fraudulento ou coercitivo, aí ok, o direito penal vai se preocupar porque nós temos crimes contra o casamento. Mas, em regra, um casamento é um casamento, com efeitos jurídicos, mas que o direito penal pouco se importa, né? Vou no mercado fazer compras. É uma ação, um resultado. Direito penal se importa? Não. Ações que geram resultados para o direito penal. Todas aquelas que vão ferir bens jurídicos de forma grave. Estou saindo do meu portão, da minha garagem, não estou olhando o retrovisor e atropelo alguém, causando lesões corporais graves na pessoa. Direito penal vai se importar com isso? Vai, direito penal vai se importar com isso. Ah, mas eu não queria atropelar, eu só estava saindo da minha garagem. Aí é que entra o crime culposo, né? Eu não cuidei, eu não tomei o cuidado necessário e gerei um resultado, que é a lesão corporal, que o direito penal se importa, né? Professora, como é que eu vou saber qual é o resultado que o direito penal se importa e o que não se importa? Você vai ter que procurar na lei se tem um resultado igual àquele que você teve descrito na lei. A lesão corporal está descrita na lei. Causar lesões corporais em outra pessoa. Pena, não sei a pena, juro. Não decoro. Vocês sabem que eu não decoro artigo, mas está lá. Artigo 129 e todos os seus parágrafos causa lesão corporal. E ela pode ser culposa, como é no acidente de trânsito. Então, é um resultado que o direito penal se interessa, né? Ele está ali para isso. Então, resultado nada mais é do que isso. Eu tenho resultados naturalísticos e resultados jurídicos, né? O resultado naturalístico é aquele que eu presencio ali, vejo a mudança externa. O jurídico é aquele que vai estar descrito na minha lei. Geralmente a gente se preocupa com o que está descrito na lei, se ele se encaixa no naturalístico. E aí, a única pegadinha que a gente tem aqui é: todo crime tem resultado? Vou deixar vocês me responderem. Todo crime tem resultado? Não. Não. Nem todo crime tem resultado. Eu tenho crimes que eu chamo de crimes formais e crimes de mera conduta. Crimes formais e crimes de mera conduta não geram resultado naturalístico, material ou jurídico. Não tem resultado. Eu não preciso do resultado. Por quê? Porque o direito penal pune a simples ação. Ele não pune o resultado. Por exemplo, homicídio. Homicídio é um crime material. Ele exige resultado, né? Por quê? Qual é o crime de homicídio? 121. Se você abrir lá, vai estar assim: matar alguém. Eu estou descrevendo conduta? Não, eu estou descrevendo resultado. Alguém tem que morrer. Está lá, o matar é um verbo com resultado. Ah, mas se a pessoa não morreu, eu respondo. Responde por tentativa. Mas você não responde por matar alguém. Eu digo como você tem que matar? Não, você pode matar com veneno, com faca, com tiro, enforcado, jogando do prédio, do penhasco, jogando na frente do ônibus, com um skate, um porrete, um taco de beisebol. Como você vai matar, a ação que você vai tomar para matar, não me interessa. Você pode até pagar alguém para matar. Você não precisa nem você mesmo matar para você responder, para você cometer o crime. Então, é um crime material que exige resultado. Agora, um crime que não vai exigir resultado. Ah, cacete. Vamos lá, crime formal, crime formal. Corrupção. Corrupção, ou
o próprio estelionato. Vou usar estelionato, que é mais fácil. Deixa eu pegar o 171, eu não lembro o texto do estelionato. Eu deixei meu vademecum na faculdade, para variar. Trouxe 400 livros e não trouxe o vademecum. Ó. Não, peraí, estelionato não. Vai ser corrupção mesmo. Corrupção é 200 e... Aqui. Artigo 317, tá assim, ó. Solicitar. Solicitar exige resultado? Não. Solicitar é uma ação, pura e simplesmente. Eu estou descrevendo a sua ação. Não exige resultado. Eu preciso pagar para ter corrupção? Não. A corrupção passiva, que é a do 317, basta que o agente solicite a vantagem. O outro verbo é receber. No receber, já é um crime material, né? Porque o receber, eu preciso receber. Mas no simples solicitar, no simples pedir, falar assim, ó, eu consigo resolver isso daqui para você, mas você vai ter que me dar uma ajudinha, você vai ter que me pagar um extra aqui por fora. Já cometi o crime. Já tem crime. Professora, Oi. licença. Tipo assim, é igual um suborno, um policial me para numa blitz, aí eu ofereço uma quantia em dinheiro, é tipo isso ou não? Quando você oferece, você comete corrupção ativa, mas também é um crime formal. O simples fato de você oferecer a propina já é crime. O policial aceitando ou não, te deixando ir ou não, o crime já aconteceu. Você já cometeu o crime. Se você oferece e ele aceita, você comete corrupção ativa e ele comete corrupção passiva no verbo receber. Agora, se ele te solicita, acho que todo mundo já passou por isso ou já conhece alguém que passou por isso. Parou ali numa blitz ou numa PRF da vida. E aí vem o policial, nossa, tava rápido, né? Vamos ver aí o que dá para a gente fazer, né? Tem uma caixinha aí de final de ano. Quando eu era criança, eu presenciei o meu pai foi parado pela PRF, porque ele estava, obviamente... ele estava em alta velocidade, e aí o policial falou assim, não, a gente está fazendo a caixinha de final de ano. Estamos querendo aí comprar umas caixas de uísque. O senhor pode ajudar? Aí o meu pai tirou as notas da carteira e deu para o policial, e o policial deixou ele ir e nunca aplicou a multa. Quando o policial pede, ele já cometeu o crime de corrupção passiva. Ele não precisa. Se meu pai se recusasse a pagar e falou, não, me dá a multa logo, o crime já teria acontecido de qualquer forma. O crime já aconteceu de qualquer forma, porque eu não preciso do resultado se materializando, entende? Sim, sim. E aí, um detalhe importante, nem é do assunto, mas quando o meu pai paga a propina, ele não comete corrupção ativa, tá? Porque ele apenas cede a solicitação. Então, ele não comete a corrupção ativa, ele é apenas uma vítima da corrupção passiva do policial, não há crime quando ele paga. Se ele oferecesse, aí teria os dois. Mas como ele só paga mediante a solicitação, ele não comete crime, só o policial que comete. No caso, é porque ele usou a necessidade da pessoa em si. Isso, porque ele abusa da posição de poder dele, né? A corrupção no solicitar, ela é punida justamente porque, e nós temos outros crimes contra a administração que são no mesmo sentido, porque o agente público ele tem uma posição de hierarquia, né? Ele tem ali uma posição de poder em cima do cidadão comum. E aí, nessa posição, o cidadão comum acaba ficando constrangido a cumprir a solicitação que está sendo feita. Essa é a explicação do porquê é feito, tá? Outro crime formal que não exige resultado é o crime ambiental de soltar balão. Lá na Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, existe, não vou lembrar o artigo não, mas existe um crime
que é o de soltar balão. Simplesmente soltar o balão já é crime ambiental. Ah, por que soltar balão é crime? Porque o balão pode cair e causar um incêndio. Ah, mas eu soltei o balão e não aconteceu nada. Não interessa. É um crime formal e que a gente chama de crime de perigo. Né? Você criou um risco, você criou um perigo desnecessário para o meio ambiente. Então, quando você cria esse perigo, você já comete o crime. Acontecendo o incêndio ou não acontecendo, o perigo se concretizando ou não, você vai ter cometido o crime. Não sei se cabe também, mas você colocar fogo também em terreno é um crime também? Esses terrenos baldios que cresce o mato e vai ficando seco, Sim, é um crime também, parecido ou não? Sim, colocar fogo é crime, tá? Mas aí é um crime material. Porque aí o simples fato de você colocar o fogo já é o resultado, né? O causar incêndio, mas causar incêndio é crime ambiental também. Certo? Então, nem todo crime precisa de resultado. Certo. Eu vou ter crimes formais e crimes de mera conduta que eu não preciso do resultado. A simples ação da pessoa já gera um risco, já gera uma violação ao bem jurídico que o direito penal, né, vai acabar punindo, tá? Dentro das classificações de crime, acho que essa é a classificação mais importante que vocês precisam lembrar, né? Os crimes formais e os crimes materiais. Crimes materiais são aqueles que exigem resultado. Crimes formais é aqueles que a simples conduta do agente já é o crime e eu não preciso da concretização daquele resultado, tá? Até aqui estamos ok, né? Porque agora a gente chega no momento mais tenso da nossa aula. Este aqui é um momento de muita tensão. Deixa eu só ver quem está presente para ver se todo mundo que relatou que estava com dificuldades de entrar. Deixa eu ver. Adriano, Ângela, Thiago, Kaique, Guilherme, Kézia, Ismael, Johnny, Caio, Leila. A outra Leila não conseguiu entrar ainda. Tá. Aqui. Vamos lá. Agora, a gente vai falar de um negocinho chato pra caramba e difícil de entender. Então, eu vou tentar ir o mais devagar possível e vocês vão me parando. O pessoal do segundo período que já teve essa aula no semestre passado vai lembrar aí a confusão mental que são, não o nexo causal. O nexo causal é muito simples, né? Tem um texto enorme aqui, bonitinho, mas eu vou disponibilizar os slides, tá? Depois. Mas o nexo causal ele é muito simples de entender. O nexo causal, gente, ele é aquilo que liga, sabe causa e efeito? A lei de causa e efeito é o que liga a minha ação ao meu resultado. Então, a gente falou de conduta e falamos de resultado. O nexo causal é o que vai conectar a ação ao resultado. É aquele elementozinho, muitas vezes subjetivo, que eu olho e falo assim, essa ação gerou este resultado. O fato dessa pessoa ter puxado o gatilho da arma gerou a morte dessa pessoa aqui. Existe uma conexão. Isso é nexo causal. Tá? É muito simples. É essa conexão. Se eu não tenho essa conexão, eu não tenho conduta, eu não tenho fato típico. Eu preciso dessa conexão. Qual é a dificuldade? E aí a gente vai ter essa conexão prevista lá no nosso artigo. Cadê meu código? No nosso artigo 13. Eu não botei. Tá bom. Eu vou ler o artigo para vocês, mas eu estou no artigo 13 do Código Penal. Tá? Quem quiser acompanhar aí pelo Planalto ou pelo Vadimeco. O artigo 13 fala assim, ó. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável. Imputável é aplicável,
né? É você colocar a responsabilidade na pessoa. Quando eu digo que a pessoa é imputável ou que algo é imputável a alguém, quer dizer que eu posso colocar a culpa, colocar a responsabilidade daquilo ali em cima de alguém, tá? Então, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, o caput do artigo 13 é isso que a gente está vendo agora, né? É a ação, que pode ser ação ou omissão, que gera um resultado significativo para o direito penal, que alguém deu causa e que tem aqui um nexo, uma conexão entre ação e resultado. Qual é o meu problema? Quando eu vou para os parágrafos do artigo 13. Eu vou ler para vocês entenderem o problema e aí a gente vai para a explicação da teoria. Parágrafo 1º. Peraí, deixa eu fazer um negócio. A gente tá... Porque tem a galera que chegou agora. Como eu tô compartilhando a tela, deixa eu abrir aqui. Pessoal mais velho, desculpa, mas eu vou precisar fazer isso. Porque tem gente que chegou agora, vocês já passaram por isso, vocês também não sabiam. Este é o Código Penal, tá? No Planalto. Então, se você digitar Código Penal, você vai... Primeiro link que vai te trazer vai ser para esta página. Você pode ir pelos artigos para achar o artigo rápido, dar um Ctrl F. Isso aqui é o título. Isso aqui é o nome do elemento. Isto aqui, quando tem assim, ó, artigo, número, isso aqui é o que a gente chama de caput. Escreve C-A-P-U-T, caput, que é o cabeçalho do meu artigo. Então, toda vez que alguém fala assim, artigo 500 caput, é isso aqui que você precisa ler, né? O caput do artigo é esse primeiro texto que você precisa ler. Quando a gente tem este símbolozinho bonitinho aqui, que são tipo 2 S interligados, eu estou falando de parágrafo. Então, quando eu falo parágrafo 1º, eu tenho esse símbolo aqui. Parágrafo 2º, parágrafo é quando eu preciso achar este símbolo com o númerozinho, e aí você lê o que ele está escrito. Quando eu tenho assim, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, enfim. Acreditem, tem artigos que vão até muitas letrinhas. Eu estou falando de alínea, tá? A linha são essas daqui. Então, a linha A, a linha D, a linha F. Então, eu procuro a linhazinha. E quando eu tenho um número romano, eu estou falando de inciso, tá? Quando eu falar assim, artigo 14, inciso 1. Tem um númerozinho romano depois do caput do artigo 14, tá? Então, número romano, inciso, símbolozinho, parágrafo, letrinhas, a linha, ok? É assim que vocês se localizam dentro de um vadmério. E aí, como que você escreve tudo isso? Vou mandar aqui. Vocês não vão ver o chat. Então, peraí, vou escrever aqui na minha barra. A gente escreve assim, ó, artigo 1º, então, sei lá, artigo 15. Não preciso escrever inciso, coloco só o número romano, a linha D. E aí coloco a abreviação do código, CP, Código Penal, CPP, Código de Processo Penal, e assim por diante, tá? Quando for o parágrafo, eu boto o símbolozinho, é que eu não tenho o símbolozinho aqui para colocar, porque no meu teclado ele não existe. Ele não existe. E aí, o número do parágrafo, tá? E parágrafo único, deixa eu ver se é algum... parágrafo único está sempre escrito parágrafo único. Fica assim o parágrafo único. Então, para quem chegou agora, nunca tinha aberto um código antes e a gente fica falando isso muitas vezes na sala, agora vocês já sabem se localizar dentro do código. Então, vamos ler o parágrafo primeiro e eu vou deixar aí na tela para vocês. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Este parágrafo primeiro é o nosso problema maior
quando a gente fala de nexo causal. O parágrafo 2º fala da omissão, ó, aquilo que eu acabei de falar, explicar da omissão. Ó, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado ou com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência. Então, por lei, mãe e pai, policial, bombeiro, médico. De outra forma, a babá, cadê Raíssa? Raíssa estava cuidando dos sobrinhos. Raíssa, de outra forma, assume a responsabilidade de impedir qualquer resultado danoso aos sobrinhos dela quando está cuidando deles de tarde, né? Ou com seu comportamento anterior cria o risco da ocorrência. Então, vamos supor assim, você vai para uma dessas casas de festa, tá? E aí você tá lá e tal, e tem criança pequena ali no evento, e existe um portãozinho com uma tranca ali, com uma trava, para impedir que as crianças tenham acesso sem supervisão à piscina. Você, que não é pai de ninguém, que não tá cuidando de ninguém, toca o foda-se e larga o portãozinho aberto. Você cria o risco, com o comportamento anterior, de alguma criança se afogar. Você cria o risco. Então, se alguma criança cair, é bom você ir lá e resgatar ela para você não ser responsabilizado. Ok? Então, aqui a gente tem o que eu acabei de explicar da omissão. Vamos voltar para cá para entender que diabos o parágrafo 1º está querendo me dizer. Eita, ficou pequenininho. Peraí, deixa eu aumentar. Pronto. Quando eu leio aquele primeiro, eu tenho uma expressão seguinte: causa relativamente independente. E aí a doutrina vem e fala assim, olha, nós temos causas ou concausas, tá? Absolutamente independentes e relativamente independentes. E elas podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. A depender de cada uma delas, eu vou ter uma consequência jurídica relevante e diferente para a situação. Então, primeiro, vamos entender o que são causas absolutamente independentes, porque essa é a mais fácil, tá? Porque o resultado para as três, independentemente, é o mesmo. Então, as absolutamente independentes são as mais fáceis da gente entender. Me perdoem, a gente vai baixar aqui daqui a pouco, vai ter uns exemplos. Aí vocês vão falar, professora, que exemplo esdrúxulo, que exemplo tosco. Desculpa, é o que a doutrina tem a oferecer. E as situações, elas são tão meio absurdas, porque é o único jeito da gente exemplificar e vocês entenderem. Então, os exemplos doutrinários para as concausas são esdrúxulos mesmo, são ruins mesmo, tá? Não tem o que fazer. Então, não é minha culpa os exemplos serem toscos. É culpa da doutrina. Vira doutrinador e cria exemplo melhor, porque eu não consigo criar exemplo melhor do que esses daqui. Então, primeiro, vamos entender o que é uma concausa que é absolutamente independente. É um evento, é algo que acontece que, se eu retiro a ação do meu agente, o resultado é o mesmo. Então, o agente fazendo aquilo ali ou não fazendo aquilo ali, eu vou chegar no mesmo resultado, tá? Ah, professora, mas tem que fazer um exercício de efeito borboleta? Você tem que parar e analisar. Peraí, se eu tivesse feito aquilo ali diferente, o resultado seria o mesmo? Se o resultado seria o mesmo, então existe uma causa que é absolutamente independente que gerou aquele resultado. E a minha ação foi a mesma coisa que nada. Não muda em absolutamente nada. Então, essas concausas dentro de uma ação criminosa, elas podem ser pré-existentes, então elas já existiam, tá? Elas podem ser concomitantes, elas acontecem ao mesmo tempo que a minha ação, ou elas podem ser supervenientes, elas acontecem depois e acabam gerando o resultado.
toda concausa que é absolutamente independente, ela exclui a responsabilidade do agente. Ela exclui completamente a responsabilidade do agente. O agente ele não vai responder pelo resultado. Ele pode responder pelo que ele já praticou, mas ele não responde pelo resultado, tá? Então, exemplos de pré-existente. Agente A atira no B. O B, quando eu vou fazer o exame necroscópico, o B não morreu do tiro, ele não tá lá, morreu de hemorragia causada por ferimento de projétil de arma de fogo. Vai estar lá que ele morreu por asfixia em consequência de envenenamento. Opa, que envenenamento? Quem envenenou ele? O C. O C, meia hora atrás, envenenou o B esperando ele morrer. E aí, entre o veneno e o efeito do veneno, o B levou um tiro. Só que ele não morreu do tiro, ele morreu do veneno. Quem que vai responder pela morte? Quem envenenou. Ah, e o A? O A responde pela tentativa. O A responde... Na verdade, o A não responde por nada, porque o A atirando ou não atirando, o B ia morrer de qualquer jeito. Então, a ação do A não dá nada, tá? Eu vou alegar aqui um crime impossível, porque não é possível matar alguém que já está morto, né? Alguém que já está morrendo. É impossível, tá? No máximo, uma lesão corporal. O Ministério Público ia tentar, mas a defesa consegue retirar facilmente. Uma causa concomitante. Esse é o exemplo mais patético que existe. Eu sei, mas eu procurei em 3 doutrinas diferentes e os 3 dão um exemplo parecido. O A atira no B. O B está dentro do prédio ou dentro da casa. Na hora que o A atira, o prédio desaba na cabeça do B. E o B morre pelo desabamento, morre lá soterrado. Mas é no mesmo... Atirou, desabou. Causa concomitante, o A responde por absolutamente nada, porque ele atirando ou não atirando, o prédio ia desabar de qualquer jeito e o B ia morrer de qualquer jeito, o resultado pouco mudaria. Ok? E a superveniente, a gente usa o mesmo exemplo, só que agora o contrário. O A envenenou o B. Só que o veneno que o A usou leva ali umas horas para fazer efeito. E aí, antes do veneno fazer efeito, vem o C e dá um tiro na cabeça do B. E o B morre do tiro. Ah, mas o B estava envenenado. Morreu do veneno? Não morreu. Morreu do tiro. Quem responde? O coleguinha que atirou. O coleguinha que envenenou se livra da responsabilidade. Tá? Então, no envenenamento tiro, vai mudar da causa da morte. Quem responde? Quem causou efetivamente a morte. Se o B morre do veneno, quem envenenou responde. Se o B morre do tiro, quem atirou responde. E o outro fica livre. Ok? Essa é a causa absolutamente independente. Ela rompe o nexo causal, tá? Porque eu tirando aquele agente de figura, o resultado seria exatamente o mesmo. Nada mudaria, tá? Até aqui, acredito que está fácil, mesmo com os exemplos toscos que a gente é obrigado a fazer. Ok? Esse material vai ser disponibilizado? Oi? Esse material vai ser disponibilizado? Vou disponibilizar os slides. Tá, ok. Aí agora a gente vai para as relativamente independentes, que é o que o parágrafo 1º do artigo 13 está falando, da concausa relativamente independente. A pré-existente e a concomitante, elas não têm relevância. Quer dizer, eu tenho que saber identificar que elas existem, mas eu vou responder pelo resultado. Tá? Eu respondo pelo resultado que aconteceu. O que é uma causa relativamente independente? É uma causa... Nossa, agora que eu reparei na imagem que a inteligência colocou nessa superveniente. Enfim. É uma causa que se soma, que se junta. A minha ação, ela geraria o resultado. Só que esse resultado, talvez ele seja agravado. Então, talvez eu quisesse apenas causar uma lesão corporal, só que em vez da lesão corporal, eu tive uma morte.
eu vou ter um resultado que a gente chama na doutrina de resultado pré-ter doloso. O que é um crime pré-ter doloso, um resultado pré-ter doloso? A gente vai ver isso quando a gente for falar de dolo e culpa. O resultado pré-ter doloso é um resultado mais grave do que o pretendido. Geralmente, esse resultado ele vem com culpa, tá? Eu tenho dolo em uma coisa, eu quero causar uma lesão corporal, mas por algum motivo eu levo à morte. Um exemplo que nas doutrinas mais antigas vocês talvez encontrem como com causa absolutamente independente, mas que o STJ fixou o entendimento de que é relativamente independente, é quando. Deixa eu pegar aqui o julgado. Só um pouquinho. Cadê? Aqui. É quando a vítima tem uma doença cardíaca, tá? A vítima tem uma doença cardíaca e eu, por exemplo, assalto ela. E aí, por causa do susto do assalto, essa vítima, ela vem a falecer durante o assalto, ela infarta e morre. O STJ, no HC, ele disse o seguinte: a existência de doença cardíaca de que padecia a vítima configura-se como com causa pré-existente, relativamente independente, não sendo possível afastar o resultado mais grave e, por consequência, a imputação do crime de latrocínio. Então, o que aconteceu nesse caso? Foi um assalto, tá? E aí, durante o assalto, a vítima que tinha uma condição cardíaca tem um ataque cardíaco e morre. Tá? E morre. O assaltante queria cometer um homicídio? Queria cometer um latrocínio? Não. Ele queria cometer um roubo. Só que, por algo que fugiu do controle dele, parcialmente, porque, obviamente, a ameaça da arma é algo impactante, essa vítima tinha uma condição cardíaca e veio a morrer. Ele queria o resultado morte? Não. Ele queria o resultado roubo. Mas ele responde pelo resultado morte, porque ele deu causa, ele cria o risco, né, de ter ali a vítima ter uma doença cardíaca e morrer infartada, tá? Então, o STJ firmou este entendimento, e já é um entendimento que vem sendo aplicado aí nos últimos 2, 3 anos, de que a vítima, se a vítima tiver um problema cardíaco e morrer, teve um caso também que até pegou um pouco de mídia de um idoso. Eles foram assaltar a casa do idoso e o idoso, durante o assalto, eles espancaram não, né? Mas bateram no idoso e o idoso falece. O idoso tem ali um infarto e falece em razão do assalto. É latrocínio. Tá? É latrocínio porque, mesmo eles não sabendo, a condição cardíaca, a condição da idade também é uma causa relativamente independente pré-existente. Então, eles respondem. Mesmo que eles não quisessem aquele resultado de morte, eles respondem como crime doloso. Ok? Oi, quem falou? Vamos supor que seja uma briga por terra. Tem um idoso de 92 anos e aí está uma pessoa quase embaixo de terra. Por causa desse motivo, essa pessoa vai à delegacia ou passa raiva demais e falece. O ator da aí vai depender, porque assim, se for uma briga judicial pela terra, sem nenhuma invasão, sem uso de ameaça, sem uso de violência, não valeria. Agora, se for uma ação, por exemplo, de grilagem, com invasão de terra, com uso de coerção, com uso de violência, que gere, e o estresse gere o falecimento, não vejo um impedimento legal. O Ministério Público talvez não queira oferecer a denúncia por uma questão de provar, sabe assim? De provar o nexo entre a ação, a depender, né, do tipo, por exemplo, se forem ameaças em vez de uma violência física, talvez o Ministério Público fique receoso, mas o Ministério Público atualmente ele não tem tido receio dessas coisas, então não impediria
não vejo também um impedimento. A defesa brigaria pelo reconhecimento de uma causa absolutamente independente e o Ministério Público brigaria por uma causa relativamente independente, como essa firmada no assalto. E pelo caminhar do STJ, não seria difícil o reconhecimento, não. Tá? Mas aí vai depender da ação. Né? Tudo depende da ação. Se for uma ação ilícita, que envolva coerção, que envolva ameaça, que envolva violência, pode ser responsabilizado, sim. Tá? Pode ser responsabilizado, sim, sem problema nenhum. Ok? A causa... Mas nessa ajuda na resolver? Pera, deixa eu aumentar meu volume, que o seu tá baixo para mim. Repete. Eu estou falando assim, nessa questão de tiver um registro na delegacia, pela questão da terra, ajuda na hora de resolver? Depende muito, porque é que essa parte de coisa de terra eu não resolvo. O BO, quando não envolve crime, ele é só um documento. Ele só prova que está tendo uma disputa. Não vai ter uma probatória. Se for um BO criminoso, aí ok, porque aí você vai instalar um TCO ou um inquérito, a depender do crime que você está relatando. Mas se for só um BO não criminoso, né, não criminal, só de relatar a ocorrência, não vejo muita relevância documental, não. Tem outras formas mais eficazes de documentar a disputa do que um simples BO. Mas, se é a única forma que tem, o BO sempre ajuda. Tá bom. Entendi. Vamos agora a concomitante. A relativamente independente concomitante, ela acontece ao mesmo tempo. Tá? Aqui os exemplos eles são muito... são sempre muito similares. Tipo, o A atira no B, que sai correndo e é atropelado. Basicamente isso, né? Então, você está ali perseguindo alguém, atirando, e aí você vai lá e atropela, né? E outra pessoa atropela. Ou então está tendo ali uma perseguição, você está perseguindo alguém, uma perseguição de carro por uma briga de trânsito, e aí por causa dessa perseguição a pessoa fura o farol vermelho e acaba sofrendo um acidente, acaba morrendo. São causas que se somam. Tá? Outro exemplo clássico da doutrina na relativamente independente concomitante é a soma dos venenos, ou as duas pessoas que atiram ao mesmo tempo, e aí, tipo, os dois acabam tendo que responder. São exemplos mais clássicozinhos assim, tá? Mas a concomitante é duas coisas que aconteceram ali ao mesmo tempo e já acabou gerando o resultado, né? A pessoa ia morrer atropelada? Não, ela ia morrer do meu tiro, mas aí ela resolveu correr, e daí ela é atropelada. Morre do mesmo jeito, né? Mas eu dou causa àquele incidente. Então, causa concomitante. E aí a gente chega no nosso problema, que são as concausas relativamente independentes supervenientes. Deixa eu só ver. O que acontece aqui? Eu tenho dois tipos de concausas relativamente independentes supervenientes. As que geram resultado por si só e as que... Eita, cortou. Ah, não, tá aqui. E as que não geram o resultado por si só. Quando eu digo que a minha concausa ela gerou o resultado por si só, quer dizer que por mais que a minha ação fosse gerar um resultado, aquela coisa que acontece depois também geraria o resultado. E aí eu vou ter um rompimento do nexo causal. A superveniente que não gera o resultado por si só, ela é apenas um somatório. Então, eu não vou ter o rompimento do resultado. Eu respondo pelo resultado naturalístico, eu respondo
pelo resultado gerado, tá? Então, uma causa superveniente que não gera o resultado por si só. O A atira no B, o B vai para o hospital por causa desse tiro, passa por uma cirurgia, e aí ele morre no hospital de uma infecção hospitalar. Aí alguém vai falar, professora, tinha uma questão assim semestre passado e o negócio era diferente. Depende. Porque se alguém estiver lembrando dessa questão, ele não morria de infecção hospitalar. Ele ia para casa e morria de infecção generalizada porque ele negligenciou nos curativos, tá? E aí a negligência dele acaba gerando o resultado. Ele não morreria de forma alguma, tá? Nem pelo tiro, nem pela infecção, se ele não deixasse infeccionar. Aqui, qual é o entendimento da doutrina? Eu vou pela teoria da conditio sine qua non, né? E aí a conditio sine qua non junto com a da condição mais... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Da causalidade adequada, né? Eu não falei eu tô pulando todas as teorias. Quando eu falo em teoria da conditio sine qua non, é a condição sem a qual não aconteceria o resultado. Essa é a teoria que a gente aplica, tá? Só que a conditio sine qua non, ela tem uma falha, porque ela volta ad eterno, ela volta para sempre. Ela vai voltando, 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 até o princípio dos tempos e todo mundo vira culpado por um resultado. Então, eu freio ela com o dolo e a culpa e freio ela com a condição, com a teoria da causalidade adequada, que é aquela que não basta contribuir. Eu preciso que seja uma contribuição justa, uma contribuição adequada. Então, aqui, quando eu falo que a pessoa levou o tiro, foi para o hospital e morreu de uma infecção hospitalar, tem como eu morrer de infecção hospitalar sem eu ter levado o tiro? Não tem. Tá? Eu não pegaria uma infecção hospitalar ou eu não sofreria de negligência médica, por exemplo, sem que eu tivesse levado tiro. Então, eu vou responder pelo resultado, mesmo a causa morte sendo a infecção hospitalar. No caso do coleguinha que levou um tiro de raspão e deixou-se infeccionar, quando ele... algo que jamais mataria ele, tá? O tiro de raspão não mataria ele. O tiro na perna não mataria ele. O cuidado no hospital foi perfeito. Ele falhou. Ele se deixa infeccionar. Aí, quando ele se deixa infeccionar, ele gera uma nova ação. Eu tenho uma nova ação que gera esse resultado. A minha ação quebra, tá? Então, eu vou ter uma quebra do nexo de causalidade por uma segunda ação. O exemplo clássico da superveniente que gera o resultado por si só é o acidente da ambulância. Então, A atira no B, o B está a caminho do hospital, é um tiro que não é fatal, está a caminho do hospital e sofre um acidente de trânsito. Meu Deus, professora, mas se ele não tivesse levado o tiro, ele não estava na ambulância. Mas ele poderia ter se envolvido no acidente de trânsito não estando na ambulância. Ele poderia estar passando e sofrer o acidente de trânsito. Então, para a doutrina, o fato dele poder sofrer esse acidente de qualquer outra forma, em qualquer outro momento e por qualquer outra razão, quebra o nexo de causalidade. O mesmo valeria para o que morre no incêndio no hospital, para o que morre por uma picada de escorpião. Tem uma questão da OAB, eu acho que eu falei isso já para vocês semestre passado. Tem uma questão da OAB que ele leva o tiro ou a facada, sei lá, vai para o hospital, e aí no hospital ele já está fora de perigo, está tudo bem, e ele é picado por um escorpião dentro do hospital e morre por causa da picada do escorpião. É uma causa relativamente independente, superveniente, que gera o resultado por si só. Então, ele não responde pelo resultado. Tá? Ele não responde pelo resultado. E aí quebra o nexo de causalidade.
Então, como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, na prática. Na prática, isso aqui é um inferno, porque cada um consegue brigar para um lado. Tá? E a gente vive de exemplos de doutrina. Na prova, nas questões de prova, nas questões de concurso, é sempre muito claro. Tá? Ele sempre vai deixar ali meio que implícito. Ou ele vai usar algo muito parecido com exemplos da doutrina, ou ele vai deixar implícito que gerou o resultado por si só ou não, porque ele quer saber se você sabe a diferença de uma e outra e a consequência. Aqui gera o resultado por si só, rompe o nexo de causalidade, a pessoa não responde pelo resultado. Artigo 13, parágrafo 1º. Aqui não gera o resultado por si só, ele responde pelo resultado normalmente. Ok? Confusos, mais vivos? Isso é horrível, professora. Para mim, a pior parte dessa até agora, da parte geral aí da teoria do crime, é isso aí. Não tem explicação. Porque você estuda, estuda, estuda. Quando você senta para resolver questões, você vê que você não entendeu nada. Essa aqui é a pior parte. Talvez é a aula mais difícil que existe para a gente dar, e é a parte mais difícil de entender. É mais fácil entender dolo eventual e culpa consciente do que com causas supervenientes que geram ou não geram resultado por si só. Tá? Sim, É ruim, é ruim. Eu sei que é ruim. A vantagem é que, assim, as doutrinas, os exemplos são muito parecidos, né? Eu tenho a doutrina do Bittencourt e eu tenho a doutrina do Masson em livro físico. A do Masson eu gosto, o Masson, eu vou até tirar a foto e mandar no grupo dos líderes e o pessoal repassa. Ele tem, deixa eu ver se eu consigo. Peraí, deixa eu me olhar aqui para eu conseguir colocar na câmera. Ele tem um esqueminha assim, ó, para você lembrar o resultado das concausas. Qual é a dificuldade? Você identificar as concausas, mas o esqueminha do Masson para o resultado é muito útil, sempre. Deixa eu ver se mais alguém... é sempre muito útil, né? Você lembrar os resultados, tá? Mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Isso aqui é muito difícil da gente explicar de uma forma simples, porque até nas doutrinas é tudo muito complexo. E a maioria, gente, das causas práticas são resolvidas em STJ e STF. Essa questão do ataque cardíaco no furto era um exemplo clássico da doutrina. Tá? Eu até estava comentando ontem, como vocês perceberam, o meu slide ele é feito com inteligência artificial. Né? Eu jogo o texto e ele arruma para mim, às vezes ele muda o meu texto e fica uma coisinha ou outra errada, eu tenho que revisar, vou arrumando uma coisa ou outra, mas ele faz o slide para mim, o que facilita muito a minha vida, né? Eu fiz esses slides hoje aqui em menos de meia hora. Mas eu estava sem o Gama, e aí eu estava procurando outro programa para fazer. No Gama eu consigo montar o texto, jogo e ele só arruma. Nos outros programas eu não tinha essa opção. Eu tinha que colocar os tópicos que eu queria que ele abordasse e ele construía o texto. Gente, eu juro, eu tentei 4 programas diferentes. Eu tentei o Copilot da Microsoft para montar o slide de concausas. Os 4 programas de inteligência artificial e o Copilot explicaram errado e deram exemplos errados de concausas. Todos eles. E depois eles erraram também na parte de intercrimes, eles não conseguiam fazer a explicação certa e a diferenciação entre tentativa, desistência voluntária, crime impossível e arrependimento eficaz. Não conseguiam, eles faziam errado, botavam o texto errado, eu tinha que digitar, fazer edição manual. O único que fez certo, fez a definição certa, foi o ChatGPT. O único de todas as inteligências artificiais que eu testei ontem, o único que acertou na definição, eu não pedi exemplos para o ChatGPT, eu pedi apenas a definição.
Na definição, ele acertou. Só que o ChatGPT não faz slide. Então, para mim, não serve. Mas fica um alerta para quem está ficando viciado em usar inteligência artificial para estudar e para fazer trabalho, cuidado, tá? Porque eles não são tão confiáveis assim. Só mande fazer aquilo que você sabe. Porque se você mandar fazer um negócio que você não sabe, tu vai entregar o treco todo errado e vai se lascar, tá? Porque não está aperfeiçoado. Pode até servir para outras áreas, mas no direito ele ainda erra muito. Eu sofri para fazer. E aí hoje eu consegui recuperar meu Gama e aí eu consegui fazer os slides bonitinhos com o texto que eu já tinha pronto e ele só arrumou bonitinho para mim, tá? Mas eu sei que é difícil, eu sei que é chatinho, não tem muito o que fazer. Isso aqui é treinando questão, é pegando questão e resolvendo. Tipo, pega o filtro do site que vocês usam, pode ser o Grão, o quê, sei lá, hoje tem 399 milhões de sites. Na minha época, só tinha, tipo, 2 sites de questão de concurso para a gente usar. Hoje tem 399 com gratuito, pago, enfim. Bota lá, direito penal, teoria do crime, nexo causal. Né? Usa esse filtro, que aí você vai ter só questões que trabalham nexo causal e com causas. E aí treina. Quanto mais você resolver questão, mais treinado você fica para esse tipo de situação. Tá? Não vai te treinar para a prática. Na prática é outra história. Na prática você consegue dobrar a teoria para servir aonde você quiser. Mas para resolver questão e para a prova da OAB cobra isso daqui, tá? E cobra na segunda fase. Tem algumas questões muito boas, questões abertas, muito boas, que trabalham essas concausas na segunda fase da OAB, tá? E aí a gente vai para o nosso último elemento da teoria do fato típico, né? Que é a tipicidade. Então, nós falamos de conduta, resultado, nexo causal e agora a tipicidade. Que diabos é tipicidade? Né? É o elemento mais crucial para o fato típico. É a previsão legal. É quando eu descrevo na minha lei penal uma conduta e aplico uma pena para aquela conduta. Então, quando eu escrevo lá, matar alguém, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, subtrair para si ou para outrem com uso de violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel. Eu estou tipificando uma conduta. Eu estou transformando aquela conduta em um crime, né? Em um crime por si só. E aí, essa tipificação, ela está na lei penal, né? Então, a tipicidade é quando a minha conduta real se encaixa numa conduta descrita no código. E aí, aqui, gente, é a parte mais difícil, por exemplo, de criar leis. Em aula, eu sempre faço essa crítica, em sala, né? De como a nossa sociedade, ela está querendo criminalizar tudo. Tudo que acontece que incomoda o povo, tem que virar crime. Vira crime. Criminaliza. Eu tenho um ódio disso, porque tudo o povo quer que vira crime. E o povo esquece que o direito penal é a última instância. A gente não trabalhou os princípios do direito penal, mas é a última rácio, é o último recurso, depois que todos os outros faltaram. Então, não é tudo virar crime. Peraí, meu filho, calma, respira. Se o negócio vai resolver com indenização, resolve lá no direito civil, não cria mais um crime, não. Não tipifica mais uma conduta, não, porque é difícil tipificar. E aí vai surgindo umas leis meio cagadas, com umas tipificações meio tortas. Muito se fala de, por exemplo, criminalizar a violência obstétrica. Só que ninguém nem consegue definir o que é violência obstétrica. E para aquilo virar crime, eu tenho que ter um artigo que descreva todos os verbos que envolveriam violência obstétrica. Porque se não tiver tudo lá, alguma coisa vai ficar de fora.
E aí o negócio não vai resolver. Se vocês pegarem, por exemplo, deixa eu abrir aqui a Lei de Drogas, Lei 11.343. Se vocês já pararam para ler o artigo 33 da Lei de Drogas, olha o tanto de verbo que esse inferno tem. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transformar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar, consumir, fornecer drogas. Tudo isso é tráfico. Qualquer um desses verbos, eu não preciso fazer tudo, eu preciso fazer um deles. Mas eu abordei tudo. E ainda tem mais 4 incisos com mais verbos, com mais ações que incorrem na mesma pena, que incorrem na mesma bagaça. Né? Então, isso é tipificação. Quando eu crio um caput, quando eu crio um artigo dizendo que aquela conduta ou aquelas condutas, através de um verbo, é crime, eu estou tipificando, eu estou transformando aquilo em crime. E aí, qual é a importância da tipicidade? É o respeito ao princípio da legalidade. Não existe crime sem prévia lei que o defina. Não existe pena sem lei anterior que o defina, né? Nulo crime sine legia prévia ou prévia lege e nula pena sine lege, né? Não há pena sem lei, não há crime sem lei, né? Os brocardozinhos jurídicos aí que a gente tem no direito penal, né? Nulo crime sine lege, nula pena sine lege, né? Sim, vocês têm que aprender umas palavrinhas em latim para estudar direito. Quando eu estava na faculdade, eu era crítica ferrenha de que o professor que usava latim. Eu odiava, eu falava, eu estou fazendo direito, não estou fazendo latim. Aí, quando eu fui estudando, eu fui vendo que não tinha muito para onde fugir. A gente precisa aprender algumas palavrinhas em latim, não adianta, tá? Então, por que eu preciso tipificar? Porque eu tenho o princípio da legalidade. O princípio da legalidade me proíbe de punir qualquer conduta que não esteja em lei anterior. Me proíbe de aplicar uma pena que já não esteja prevista em lei. Então, eu preciso que esteja tipificado. E eu preciso que seja específico, gente. Não pode. O tipo penal, ele não pode ser aberto, ele não pode ser feito de qualquer jeito, porque senão vai me gerar insegurança jurídica. E aí eu vou ter problemas. Tá? O meu tipo penal, ele precisa ser muito, muito, muito específico. Ele precisa ser muito fechadinho. Ele precisa ser muito organizado. Tá? Dentro do... Deixa eu ver se eu acho... Então, eu criei na minha cabeça, estava no meu caderno. Dentro do tipo penal, eu não coloquei aqui no slide, mas existem alguns elementos, né? A gente tem o elemento nuclear, o núcleo. Deixa eu ir lá, voltar lá para o artigo da lei. Deixa eu pegar. Pode ser vou usar o roubo. Então, aqui no roubo, tá? Vou usar só de exemplo. É um tipo, tá? Isso aqui é o tipo. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzida a possibilidade de resistência. Isto aqui é um tipo penal. Esse tipo penal, ele tem elementos, né? Ele tem aí pedacinhos importantes que a gente precisa analisar. Primeiro, ele tem um verbo. O verbo a gente vai chamar de núcleo, porque ele é o centro de toda a minha conduta. É o verbo que define a conduta. Então, qual é o núcleo do roubo? Subtrair. Subtrair é o meu elemento principal, é o meu verbo, é o meu verbo nuclear, o meu elemento nuclear, ou o núcleo do meu tipo penal. Então, quando vocês lerem assim,
tem que ser afastada a tipicidade porque a conduta faltou o núcleo típico, ou o núcleo da tipificação, ou o núcleo o elemento nuclear, é o verbo. A ação da criatura não se enquadra neste verbo, tá? Não entra nesse verbo. Além disso, eu vou ter elementos, né? Elementos objetivos e elementos subjetivos. O elemento subjetivo da massacrante maioria dos crimes é o dolo, tá? Em regra, eu já vou até adiantar isso, em regra, todo crime é doloso, tá? Crime culposo é a exceção. O crime culposo ele vai estar previsto no artigo. Se ele não tiver previsto no artigo, significa que aquele crime é doloso e apenas doloso, tá? Não cabe culpa, né? No roubo não cabe culpa, porque eu não tenho como subtrair alguma coisa sem querer com violência ou grave ameaça. Além disso, eu vou ter o elementos, né, objetivos. Qual é o elemento objetivo? Eu tenho aqui o objeto, então subtrair o quê? Coisa alheia, móvel, coisa móvel, alheia. Dá para eu roubar a casa de alguém? Não. Por quê? Porque casa não é bem móvel, casa é bem imóvel, né? Casa eu roubo a casa, o que está dentro da casa, mas a casa em si eu não roubo. Eu cometo esbulho, eu cometo não vou lembrar o outro treco lá do direito possessório, mas roubo a casa, um bem imóvel, eu não consigo. Eu só roubo coisas que eu consigo carregar, independentemente do tamanho, mas que eu consigo carregar, tá? Para si ou para outrem é um elemento normativo, né? Pode ser para mim ou para outra pessoa. E aí aqui vem um elemento objetivo do tipo, que é o quê? Mediante grave ameaça ou violência, ou depois de havê-la reduzida a possibilidade de resistência. Isso aqui é o meu elemento normativo, é o meu elemento objetivo, é o que define o meu crime. E o que vai diferenciar ele, por exemplo, do furto. O furto, se a gente sobe lá no 155, é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então, toda vez que eu subtraio alguma coisa, eu estou furtando. Se essa subtração acontece com violência ou grave ameaça, o meu furto vira um roubo. Então, é um elemento normativo, é um elemento que a lei traz para que se concretize aqui o meu crime, né? No estelionato, qual é o elemento normativo? O falso. Eu preciso que a vantagem indevida seja conquistada, né, através de um elemento falso, seja de um documento falso, de uma apresentação falsa, mas de um negócio enganoso. Tem que ser algo falso, tem que ser algo enganoso, né? Deixa eu pegar outro crime para vocês irem entendendo. Deixa eu pegar o 121 e o 123. Homicídio. Matar alguém. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses. Tem um grupo do TID, que eu estou fuçando os TIDs de vocês, porque eu sou intrometida e curiosa, que vai falar de violência à mulher. Saiu esta semana e foi para a sanção presidencial. O Lula deve assinar a sanção ainda este mês, sancionando a lei, aprovando a lei. Uma alteração no Código Penal que vai retirar esta belezinha daqui e vai transformá-la no artigo 121A, que vai ser incluso bem aqui assim, ó. Então, quem vai falar de violência contra a mulher vai ter que estudar este projeto de lei, tá? Sinto muito para vocês. Deixa eu jogar aqui no Google. Projeto de lei, criação 121A.
Não. Como é que eu joguei ontem, Jesus? Projeto de lei, feminicídio, 2024. Vem aqui, ó. E a pena aumenta. Finalmente, quem já teve crimes, que eu já falei isso aqui, finalmente arrumaram a cagada da lei do feminicídio. A pena para um feminicídio agora vai ser até 40, vai ser maior do que homicídio qualificado. Aqui, ó, projeto de lei 4266 de 2023. Vocês vão, o grupo, eu não lembro quem é, juro para vocês, mas eu sei que eu vi ontem falando que ia fazer o TID sobre violência contra a mulher. Vocês vão precisar pesquisar e incluir isso aqui na pesquisa de vocês, tá? O professor Álvaro não ia saber informar vocês, porque não é a área dele, então eu estou avisando. Ele muda tudo isso daqui, ó, Código Penal, Lei de Execução, Crime hediondo e Maria da Penha. E aí vira um crime autônomo, que é um crime próprio, porque hoje feminicídio não é, feminicídio é homicídio qualificado, e aumenta a pena. Então pesquisem aí, projeto de lei 4266, o presidente vai sancionar provavelmente na próxima semana, tá? Tomara que dê certo, professora. Ah, vai dar certo. Agora já foi. A parte difícil da lei, gente, é passar pela Câmara e pelo Senado. A hora que vai para o presidente, ele só assina, tá? Eu não li o projeto todo ainda, eu não tive tempo, mas parece ser um projeto bem melhor do que o que está agora, tá? Mas é porque eu lembro que alguém me falou que ia fazer sobre violência contra a mulher, e aí eu lembrei que teve essa alteração legislativa, e aí precisa estar no TID de vocês, tá? Desculpa o parêntese para quem não tem nada a ver com a história, mas já fica sabendo que a lei vai mudar. Então, tudo que vocês sabiam de feminicídio, lei nova, né? Mudou, vai mudar. Voltando aqui. Então, homicídio, né? É muito simples. Professor? Matar. Oi. Pode falar aí. Pode falar. Mas assim, no caso, então, a gente tem que ler o projeto de lei que vai ser aprovado. E não mais a lei da Maria da Penha. No projeto de lei, vai ter lá os artigos que vão alterar. Assim que o presidente sancionar, o Planalto já atualiza todas as leis ao mesmo tempo. Mas no projeto, se vocês abrirem o projeto de lei, vai ter todas as alterações. Aí ele vai ter lá, altera-se o Código Penal, e aí vai mudar, vai ter lá todos os artigos que mudaram a redação no Código Penal. No Código de Processo, na Lei de Execução. No projeto, ele já fica compactado, né? Ele já fica tudo num lugar só, fica mais fácil de estudar. E no projeto, sempre tem a exposição de motivos, que é muito interessante para vocês lerem e entenderem o porquê daquela lei está sendo feita, e isso seria muito legal de trazer no artigo de vocês, porque é um negócio que, gente, sério, saiu segunda-feira, entendeu? Saiu agora, nem foi sancionado ainda, então seria muito legal ter no artigo de vocês, seria uma publicação muito bacana, uma produção muito legal para vocês fazerem. Mas estuda pelo projeto de lei que facilita. Uhum. Tá bom, obrigada. Nada. Então, ó, matar alguém é um tipo muito simples, né? Verbo, elemento, objetivo. Matar qualquer pessoa de forma dolosa é crime. Aí eu tenho elementos circunstanciais. O que são elementos circunstanciais? Tudo isso que vem no homicídio qualificado para baixo. Se é cometido, se o agente, tudo isso aqui são elementos circunstanciais. São circunstâncias. Lembra da diferença de elementar para circunstância? Quais são as elementares? Matar alguém. Quais são as circunstâncias? O agente cometeu impelido por motivo relevante, o agente cometeu por motivo fútil, com veneno. Elementares. Desculpa, circunstâncias. Então, aqui, meu tipo. Quando a gente vai para o 123, que é o infanticídio, eu tenho matar, sob influência do estado corporal, o próprio filho durante o parto ou logo após dele. Aqui eu tenho mais elementos. O verbo é o mesmo, matar. Porém,
eu vou ter elementos normativos e circunstanciais diferentes. Sob a influência do estado puerperal, é uma circunstância obrigatória. O próprio filho transforma em crime próprio. Se não for o próprio filho, não enquadra aqui, porque quem não é o próprio filho é alguém. Percebem como eu modifico? No matar alguém, qualquer pessoa pode ser morta. No matar o próprio filho, só o filho pode ser morto. Durante o parto ou logo após. Aqui é um elemento temporal que vai me limitar a aplicação. Então, a gente precisa analisar. Então, núcleo, elemento circunstancial, elemento normativo, elemento temporal. Percebem? Que vai limitando, vai definindo o meu tipo melhor. É um tipo de homicídio? É um tipo de homicídio, mas é um homicídio com tempo, pessoa e circunstância específico. E aí, por ter todas essas especificidades, ele vira um tipo diferente. Ele vai ser tipificado em outro lugar com uma pena bem diferente. Tá? Então, esses são os elementos do tipo. Tá? Então, eu tenho verbo, elementos normativos, elementos objetivos, né, que são esses que estão definidos aqui, e elemento subjetivo. Qual é o elemento subjetivo de todo crime? Dolo e culpa. No infanticídio, só pode ser doloso. Percebam que eu não tenho aqui previsão de culpa. No homicídio, eu tenho a culpa. Tá aqui, ó, homicídio culposo. Se o homicídio é culposo, detenção de 1 a 3 anos. Então, o homicídio pode ser por culpa. O infanticídio não pode. O elemento subjetivo do infanticídio é o dolo. O elemento subjetivo do homicídio é o dolo, mas pode existir a culpa. Se o meu infanticídio ocorre por culpa, ele não é criminalizado. Ok? Voltando para o slide. Só ver. Tem uma mensagem a mais no WhatsApp, ver se é urgente. Não. Então, eu tenho 2 tipos de tipicidade. Eu tenho tipicidade formal, que tem na lei, é típico. Né? Então, tipicidade formal. Tem um artigo descrevendo a conduta, toquem na tipicidade. E aí eu tenho a tipicidade material. A tipicidade material, ela vai estar ligada ao caso concreto. A minha ação está prevista na lei? Tá. O meu resultado está previsto na lei? Tá. Existe nexo causal? Existe. Então, eu tenho ação, tenho resultado, tenho nexo causal e tenho a tipicidade porque está previsto na lei. Mas, quando eu olho para o meu resultado ele é insignificante. O meu resultado, ele é bobo. Meu resultado, ele não gera um dano que o direito penal deveria se preocupar. E aí, aqui, de novo, a gente vai voltar para a base principiológica do direito penal. Direito penal é a minha última ratio, é a minha última instância. Meu direito penal, ele é o último recurso que o direito usa. Eu tenho que passar por todo o resto. Quando nada mais funciona, o direito penal é em criação. Então, ele é para atitudes, ele é para ações que geram resultados graves, que geram resultados danosos, que geram resultados de impacto, de importância. Todo crime tem um bem jurídico protegido. O que é um bem jurídico? É aquilo que ele protege. Então, se vocês abrirem o Código Penal de vocês, vocês vão ver lá que tem assim, crimes contra o patrimônio, crimes contra a família, crimes contra o casamento, crimes contra a honra, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a fé, contra a administração pública, crimes contra a organização do trabalho, crimes contra o Estado democrático de direito. O que são essas coisas? Bens jurídicos. Patrimônio, bem jurídico. Crimes contra a pessoa, que vai proteger vida e integridade física, são bens jurídicos. Então, todo tipo penal, ele busca proteger um bem jurídico, que pode ser a minha vida, a minha liberdade, o meu patrimônio,
a minha honra, a minha dignidade sexual, a minha fé, a minha família, o meu casamento. Todo tipo penal protege um bem jurídico específico. Às vezes, esse bem jurídico é a coletividade. Às vezes, esse bem jurídico é a moral da administração pública. Mas é um bem jurídico. E a minha ação e o meu resultado precisam ser graves para esse bem jurídico. Ah, professora, mas todo crime tinha que ser punido. Depende. Porque existem crimes que não geram um resultado danoso, que o direito penal deva se preocupar. Que eu posso resolver de outra forma. E aí, quando essa lesão, ou quando o perigo de lesão é ínfimo, é insignificante, é bobo, eu afasto, e aí está escrito errado, aqui não é inteligência, é a tipicidade, depois eu edito antes de mandar para vocês, afastam a tipicidade material. E aí eu tenho um princípio para isso, que é o princípio da insignificância ou princípio da bagatela. Quando eu aplico o princípio da insignificância ou da bagatela, eu estou afastando a tipicidade material dos meus crimes. Então, eu não tenho um crime, porque eu não tenho um fato típico. Porque para o meu fato ser típico, ele tem que ser uma ação que, mediante um nexo causal, gera um resultado danoso e tipificado na lei, com dolo ou culpa. Isso é um fato típico. Se eu tiro a tipicidade material, a minha tipicidade cai. Aí eu vou ter uma ação que, mediante um nexo causal, gerou um resultado, tem dolo, mas não é tipificado materialmente. Não tem tipicidade material. Então, não é fato típico. Se não é fato típico, não é crime. Eu acabo a minha análise aqui. Tá? Exemplos de princípio da insignificância. Nos furtos, quando eu roubo coisa pequena, tá? Eu não aplico o princípio da insignificância para crime com violência. Entendam isso, tá? Então, eu nunca vou ter um roubo insignificante. Pode ser o roubo de um celular de flip que só tenho por nostalgia, que não funciona direito e vale R$ 50. Se foi feito com violência, a lesão aconteceu. Tá? Então, vai ser punido. O princípio da insignificância ele é para crimes sem violência, sem grave ameaça. Furto, estelionato, tá? Crimes que eu posso considerar pequenos, que não geram uma lesão, né? Então, o furto, nós temos na jurisprudência diversos exemplos, tá? Diversos exemplos da aplicação da insignificância. Para furto de celular, que vale pouco, e aí a análise precisa ser concreta, né? Tem até um caso de celular, acho que valia R$ 500, e o povo ficou indignado, só que a pessoa ela tinha uma condição financeira muito maior do que o padrão social, então R$ 500 para ela não era algo significativo, não era algo realmente impactante. Roubo de alimento, roubo de comida, roubo de pequenos objetos, de pequenos materiais, roubo não, desculpa, furto de pequenas coisas, de pequenos valores, eu vou aplicar insignificância. O que mais afasta a insignificância? A reincidência. Tá? O STJ ele tem firmado a tese de que quando a pessoa ela tem ali uma reincidência, não reincidência técnica, tá? Não a reincidência de condenação, mas tem ali uma reincidiva criminosa, de ser pego várias vezes praticando, de ter os processos, de já ter sido beneficiado pelo princípio outras vezes, o STJ tem afastado a insignificância não aplicando. Então, eu vou ter casos de roubos de pequenas coisas que a pessoa recebeu a condenação com a pena baixa, mas recebe a condenação porque não era a primeira vez. Tá? E eu vou ter casos em que eu precisava aplicar a insignificância e precisou chegar no STJ para o STJ aplicar a insignificância. Né? Eu tenho o caso de uma mãe que roubou o negócio de leite no mercado.
eu tenho de uma mulher que roubou pacote de café no mercado. O clássico que eu falo toda vez em sala de aula do moço que roubou 2 empanados de frango, que valia R$ 4. Os dois, não R$ 4 cada, valia R$ 2 cada um. Ele roubou 2 empanadinhos de frango que valia R$ 2. E ele foi condenado em primeira instância, recorreu no TJ, e ele só foi absolvido pelo princípio da insignificância, com o afastamento da tipicidade material, no STJ. 2 empanados de frango, tá? Nós temos, se vocês jogarem o princípio da insignificância, jurisprudência, vocês vão encontrar aí diversos casos de pessoas, de casos em que foi aplicado. Oi? Professora, eu vi um advogado falando sobre esse assunto no Instagram essa semana, falando que o princípio da insignificância, ele simplesmente, cada dia, quanto mais o tempo passa, ele está sendo ignorado como se ele não existisse. Verdade. Quando eu brinco Ministério Público, hoje em dia eu não duvido de nada, é tipo isso. Ministério Público, gente. Isso é função do Ministério Público arquivar o processo. Isso é função do Ministério Público arquivar o processo, nem oferecer denúncia. Tá? Aonde está a falha, gente? A falha não está na polícia. A polícia, quando recebe a queixa de furto, ela vai lá, ela tem que fazer a ocorrência, leva a criatura, abre inquérito. A polícia não está errada, a polícia tem que fazer. O delegado poderia ter bom senso e nem seguir com o inquérito devido ao valor? Poderia. Só que ele corre o risco de, por exemplo, a pessoa que foi lesada recorrer na corregedoria, por exemplo, denunciar ele, e aí ele poderia ter problemas internos. Então, o problema não é a polícia, o problema é o Ministério Público. O Ministério Público é o titular da ação penal. Quando o Ministério Público ignora que aquele furto não tem tipicidade material e mesmo assim oferece denúncia e recorre quando a pessoa é absolvida, é ele quem está falhando. E aí aqui é uma crítica criminológica gigantesca. Num resumo, hoje o Ministério Público funciona por publicidade e pressão social. Não só o Ministério Público, legislativo, governo como um todo, nossas leis penais, nossas políticas criminais e a ação do Ministério Público, elas são pautadas na pressão da mídia e da população. E a nossa mídia e a nossa população, ela tem uma mentalidade punitivista extrema, de tem que punir todo mundo, de tem que aumentar a pena, de tem que piorar, de tem que mandar todo mundo para a cadeia, porque no Brasil tem muita impunidade, porque no Brasil ninguém fica preso, e aquela mentalidade do popular de que nada funciona, de que é um país de várzea e tá. Bicho, a gente tem 1 milhão de pessoas presas. Alguém me dizer que a gente não prende, que ninguém fica preso, é bizarramente estúpido, porque tem 1 milhão de pessoas presas nesse país. O problema não é que a gente não prende, o problema é que a gente prende tudo errado, a gente prende cagado, a gente prende mal. Né? Então, a crítica Ministério Público... Fala. O Ministério Público ignora... o Ministério Público, hoje em dia, para ele chegar a arquivar uma denúncia, é praticamente impossível, entendeu? Ele ignora provas, às vezes as provas não existem, não vou falar nem que elas são nulas, é porque não existe, entendeu? Existe completamente a dúvida se aquela pessoa ela cometeu ou não, e todos os princípios, o réu que se foda-se e segue a ação. Hoje, então, assim, é isso. O Ministério Público ele está muito pautado em cima disso, né? Dessa ânsia punitivista. Tipo, vamos denunciar todo mundo parece até que eles são eleitos para o cargo, assim, sabe? Então, a gente tem casos bizarros, gente, bizarros, que você olha e fala, cara, eu não acredito. Se vocês pesquisarem assim, ministro Rogério Schietti faz desabafo e jogar no Google, vocês vão achar uns 4, 5 vídeos de audiências. Ai, eu estou bem embaixo do meu ar-condicionado. De audiências do STJ, em que o Schietti, que é um dos ministros,
da quinta turma, sexta turma, enfim, de uma da sessão criminal, né? Porque o STJ é a terceira sessão, que é a criminal, é a quinta e a sexta turma. Dele furioso, porque o STJ está abarrotado de casos que não deveriam estar lá, de furtos insignificantes, de casos que claramente têm nulidades e que os TJs, que os tribunais ignoram. E aí é falha de Ministério Público e falha de TJ. O TJ São Paulo, gente, o TJ São Paulo é um poço de ignorância. O TJ São Paulo parece que estagnou na Inquisição e passa cada processo absurdo por ali que você fala, não é possível. E aí, quando chega na Suprema Corte, a gente tem decisões ridículas. A Botkiss, não vou nem entrar na Botkiss, porque é ridículo que eu já ia falar o Fux. Eu tô tão acostumada a criticar o Fux nas decisões penais, desculpa. Ele é inocente dessa vez. É tão absurdo que o Toffoli fez que beira a ignorância. E a gente está falando de um ministro da STF que não deveria ser ignorante, sabe? Essa semana, julgamento no ódio do 492. Então, assim, é um problema que é muito grave, tá? E é uma falha social, porque se não tivessem tantos Datenas e Luiz Baques na mídia brasileira, talvez a mentalidade da população não fosse tão intensamente punitivista e o judiciário não tivesse essa pressão absurda, sabe? E tudo bem, se os juízes tivessem um pouquinho mais de consciência das coisas também. Mas os caras parecem que esquecem o direito penal. E aí eu passo 5 anos da vida de vocês martelando princípios do direito penal, martelando presunção de inocência, martelando a importância da insignificância, passando a melhor doutrina garantista do mundo, sabe? Para chegar ao STF e falar assim, não, tá ok, o 492 do Código de Processo Penal não só é constitucional, como não importa se a pena do cabra é de 15 ou de 8 anos, se ele foi condenado no júri, ele vai preso automático, mesmo que ele respondeu o processo todo em liberdade, mesmo que a pena dele não seja de 15 anos, já prende. Está chamado da audiência, né? Prende. O STF, ele não só declarou a constitucionalidade de um artigo que é inconstitucional, como ele ainda... E aí, eu não acredito que eu vou estar falando isso. Ainda bem que vocês... Bom, enfim. Ele ainda legislou, ele ainda fez uma decisão extra-legem, ad legem, além da lei. Porque o artigo 492 fala que a prisão na condenação no júri popular será quando a pena for superior a 15 anos. O legislador brasileiro, o Moro, que criou o maldito projeto do pacote anticrime, e nem é o legislador de 1940, é o legislador de 2019, que foi invenção do pacote anticrime. Ele falou assim, olha, o Tribunal do Júri é soberano, então vamos criar essa prisão automática aqui, mas vamos criar um tempo, né, um limite de gravidade. Se a pena for de 14 anos, 11 meses e 29 dias, ele pode ficar livre e recorrer em liberdade, porque o crime não foi tão grave. Se a pena for de 15 para cima, aí ele vai preso automaticamente e recorre da prisão. Concordo? Não concordo, acho estúpido, mas pelo menos há um limite. Pelo menos não é um réu primário que passou o julgamento todo em liberdade e foi condenado numa pena de 8 anos, que é quase o mínimo de um homicídio, tem que recorrer preso. Aí vem o STF e fala, não importa, não, esse limite temporal aqui da lei, vamos esquecer ele. Qualquer um que for condenado no júri pode sair do plenário algemado. Gente, o que vai ter de plenário sendo feito sem o réu, porque o réu vai se picar, não está escrito. Exatamente. Não tá escrito. Mas aí é má fé da defesa.
do legislador que fez cagada. Viola metade do artigo 5º da Constituição e quer que o réu vá de boa-fé. O réu que respondeu a porra do processo todo em liberdade vai lá de boa-fé para ser condenado num júri cheio de nulidade, todo cagado, com meia dúzia de prova meia boca que o Ministério Público nem faz questão de defender direito, para sair de lá algemado preso para recorrer preso. Não vai para o júri. Não vai para o júri. E não está errado. Vai virar o caos. O Tribunal do Júri é bem complicado, né, professora? Tribunal do Júri é um negócio tenso. Eu amo o Tribunal do Júri. Eu defendo a existência do Tribunal do Júri, mas defendo ele na sua integridade. E aí, enfim, é loucura. Então, assim, princípio de insignificância. Na verdade, princípios constitucionais, o Ministério Público tem o hábito de relativizar todos, tá? Mas eu vou continuar batendo na tecla para, pelo menos, quem eu estou ajudando a formar saia da faculdade com mim. Se alguém sair daqui do curso punitivista, não é minha culpa, entendeu? Porque a minha parte eu estou fazendo. Estou fazendo vocês ler os livros certos, estou passando a doutrina certa, estou tentando explicar da melhor forma possível. Se alguém sair daqui punitivista é porque tá surdo e não reflete a vida. Vamos fazer um intervalo que eu já estou ficando sem voz e aí a gente volta 4h30 para a gente falar do intercrimes, pode ser? Eu preciso recuperar a minha garganta. Então, beleza, 4h30 a gente volta. Não saiam, fica aí, eu vou só pausar a gravação e aí depois a gente volta, porque aí a gravação fica bonitinha depois.